E a receita de hoje é bolo de cenoura. Vou começar colocando o liquidificador, zerando aqui a balança e vou pesar a cenoura já dentro do liquidificador. A cenoura ela já tá lavada e descascada. E eu vou colocar aqui de cenoura 220 gramas. Então aqui eu tô vendo na balança. Quando chegar a 220 gramas, eu vou parar. A cenoura ela é picada, você coloca, tá? E aí eu já peso tudo na balança que poupa o trabalho, né? De ficar lavando um monte de recipiente. E aqui tá quase já chegando a 220, já chegou, 224. Eu vou tirar um pedacinho que deu 224. 220, certinho, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou zerar de novo essa balança, zerei, e vou colocar os líquidos. E o primeiro líquido vai ser suco de laranja. Suco de laranja, que tá coado, tá? E ó, zerar aqui. E eu vou colocar 80 gramas, opa, uma variaçãozinha na balança, 80 gramas de suco de laranja. Passou um pouquinho, tirar um pouquinho aqui, peraí. Pronto. Deixa eu distrair, passou um pouquinho. Tem que ser bem precisa, essa receita ela é toda assim pesada, tá? Pro seu bolo de laranja sair sempre igual, padronizado, 80 gramas. Se você não pesa os ingredientes, você uma hora vai ter uma receita que vai ser de um jeito, depois de outro jeito, tá? Então o ideal é sempre ter uma balança para pesar os ingredientes. Então aqui eu já pesei a cenoura e o suco de laranja. Agora eu vou pesar o óleo. E agora são 100 ml de óleo. Então eu fiz a mesma coisa, tá? Eu vou pesar aqui na minha balança 100 ml de óleo. E assim, pesando todos os ingredientes, você vai ter uma receita padronizada, ó. 100 ml de óleo. Pronto. Agora, eu vou pesar os ovos. Eu vou colocar mais ou menos 200 gramas de ovos, tá? Só que ovo tem aquela variação. Eu já fiz o teste e se ficar um pouquinho menos, se o ovo for menor ou maior, são mais ou menos 2 ovos. 2 para uma receita. Eu tô dobrando a receita, então são mais ou menos 4 ovos. Então, vou começar a pesar aqui para dar 200 gramas. Ó, 45, esse aqui tinha. E os meus ovos são muito frescos, por isso que eu coloco direto. Mas se você tem dúvida, você coloca antes no recipiente. Ó, eu preciso de 200 gramas. 3 ovos já deram 138, né? Então, vou colocar aqui mais um. 185. Vou escolher agora um pequenininho. Não sei vocês, mas tá vindo tão pequeno no mercado o ovo que tá difícil aqui de pesar certinho, né? Vou botar mais umzinho aqui. Tá, passou um pouquinho, deu 222. Mas não tem problema passar. E eu usei, no total foram 5 ovos, que são pequenos de mercado, tá? Agora, o que eu vou fazer? Já coloquei aqui para bater no liquidificador, pelo menos uns 4 minutinhos, tá? Para triturar bem essa cenoura, e você não ficar encontrando pedacinhos no seu bolo. Então, agora eu vou bater 4 minutinhos e eu mostro para vocês.
passaram seus 4 minutinhos, ó, bem batido. E agora eu vou voltar com a balança para pesar o açúcar. Vou zerar novamente a balança e o açúcar eu vou colocar aqui dentro do liquidificador para bater também. Então, são 240 gramas de açúcar. Essa balança, gente, tem dificuldade de zerar ela. Ela já tá bastante tempo comigo. 240, vou lá, pesar 240. 240. Pesar o açúcar ajuda o seu bolo não ficar muito doce. Então você nunca vai exagerar. Vai ser sempre a mesma quantidade de açúcar. Pronto, 240, tá? Feito isso, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Uma pitada de sal, que sempre é bom para realçar o doce. Fica muito bom. Então, vamos lá. Vamos bater esse açúcar agora na batedeira. Gente, eu falei batedeira, eu falei errado. É no liquidificador ainda, tá? O açúcar no liquidificador. Agora, gente, é a vez da farinha de trigo, que eu também vou pesar. E aí eu vou só dar uma misturadinha no liquidificador também, tá? Eu faço tudo no mesmo recipiente. E o fermento eu vou falar pra vocês que eu só vou colocar quando o forno já estiver pré-aquecido, tá? Porque o fermento ele vai trabalhando enquanto o bolo espera. Aí vai formando, o bolo tá lá esperando, a massa do bolo tá lá esperando o forno pré-aquecer com o fermento. Quando você for colocar no forno, esse fermento já não tá mais forte, já tá super fraco. Por isso que o forno tem que estar pronto quando eu misturo o fermento, tá? E agora eu vou pegar a farinha de trigo. A farinha de trigo, a gente não quer desenvolver o glúten, quer ser que seja bem leve, uma massa bem leve, Então a farinha de trigo eu vou só misturar. Você pode até passar para outro recipiente e misturar na mão mesmo. Eu vou misturar aqui dentro. E agora eu vou colocar aqui dentro 360 gramas de farinha de trigo. Isso aí, 360 gramas. E agora eu só vou misturar a farinha de trigo, só isso. Vai utilizando o pulsar do seu liquidificador para não bater demais. Pronto. Se não ficar bem batido, ou as partezinhas que grudarem, você usa uma espátula. E aí vai soltando. E agora, antes de colocar o fermento na massa, eu vou untar a forma com manteiga, tá? Manteiga e farinha. Pode usar papel manteiga? Pode também, mas eu vou untar. Forma untada,
Meu forma untada, quer dizer, meu forno já tá pré-aquecido. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha massa e vou misturar o fermento. Eu vou pesar o fermento. Vou pegar aqui, zerar novamente a balança. Isso. E agora eu vou pesar o fermento. Gente, importantíssimo, você tem que conhecer seu forno. Porque se seu forno for muito quente, a sua massa ela vai subir e por dentro ela vai ficar encruada. Por quê? Porque o forno estava muito quente e a parte externa assou mais rápido que a parte interna. Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, você tem que conhecer o seu forno. E a segunda coisa é, coloque na posição mais baixa. Se o seu forno é a gás, como o meu, você coloca no 160. Por quê? Porque 160 já é muito forte, pelo menos para o meu forno. Já parece um 200 graus. Então, você vai ter que conhecer seu forno. O ideal é não passar de 180 graus. Por quê? Para a massa poder assar toda por igual, dentro ou fora. Nós não queremos que a massa asse primeiro por fora e fique crua por dentro. Então, para assar perfeitamente essa massa, você tem que controlar o fogo entre 160, 175, no máximo 180 graus, tá bom? Então, agora eu vou colocar o fermento. E o fermento são 24 gramas, tá? Pesar aqui, opa, escapou um pouquinho. 24. Dá mais ou menos uma colherzinha de sopa cheia, tá? Ou duas. E agora eu só vou misturar um pouquinho aqui dentro mesmo, com a espátula. Tá um pouquinho aqui. Misturei bem dentro do liquidificador. Não levo mais para bater. Eu misturo com a minha espátula mesmo, tá? Para não ativar demais esse fermento. Pronto, misturei. Foi bom que só sujou o liquidificador, né? Vamos sujar um monte de vasilha. Pronto, misturei. E agora eu vou colocar na forma. E agora é muito simples. É só colocar, despejar na sua forma. Pode ser na forma de furo no meio? Pode. Essa forma aqui, eu escolhi uma bem grandona. Ele vai ficar bem fininho. Essa daqui, se eu não me engano, ai, ela é 30 por 40. 30 por 40. Ela é bem grande. Ele vai ficar fininho, bom pra tomar um café. E agora eu vou levar no forno. Tá vendo como já começou a formar as bolhas? Se eu deixo muito tempo, eu perco a ativação desse fermento. Então, vou colocar no forno agora. E o bolo assou por 30 minutos. Fiz o teste do palito. No caso aqui, o garfo saiu seco. E isso quer dizer que tá pronto. Ficou super fofinho. Vou cortar agora para vocês verem. A massa tá super fofa. Ele tá quente ainda.
Ó que massa. Super fofo. Gente, só façam. Esse bolo é maravilhoso. Eu nunca encontrei uma massa como essa. É uma delícia aqui. Muito macio. Se for para acompanhar um café, nem precisa de cobertura. No meu caso, eu gosto assim mesmo, sem cobertura. Mas tem várias ideias de cobertura aqui no canal. É só você seguir uma. Muito obrigada por ter assistido até agora. Agora eu vou ficar aqui com o meu bolinho de cenoura, comer um pouquinho. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Até a próxima!